Boa noite a todos. Mais um encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto Iniciação de número 215. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Mais um projeto Iniciação nesse sábado à noite. Hoje o projeto de número 215. Então, vamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso canal Conexão 3005. E vamos dar início, como sempre fazemos todo sábado, né? O nosso programa Projeto Iniciação. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? A base são duas bases fundamentais. Né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, né? E os ensinamentos, a fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. Então, aí está a questão do nosso projeto Iniciação. Devemos dizer que o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na vida é o projeto de iniciação. Então, como é que a pessoa pode realizar esse projeto de iniciação? Conforme o ensinamento dos mestres. É necessário que ela se filie a uma escola iniciática. É fundamental. Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar. Mas, da nossa parte, nós convidamos aqueles que queiram fazer o seu projeto de iniciação, que façam na Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Então, como é que a pessoa pode perguntar como é que eu faço para me contactar a sociedade? Então, é muito simples. Utiliza um instrumento de busca da internet, né? E coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose, entra no site da Eubiose, e no site ela vai ter uma série de informações, né, sobre a sociedade, inclusive ali tem um ponto específico, né, em que a pessoa pode entrar em contato através do site com os departamentos. Então, o próprio site, né, na programação do site, é perguntado para a pessoa o nome e a cidade onde mora, cidade e estado. A pessoa dá o seu nome, indica a cidade em que ela vive e o estado, e imediatamente, então, o site, né, a programação do site, responde, dizendo qual é, no seu estado, qual a cidade que tem um departamento, ou às vezes tem vários departamentos no estado. Né? Então, a pessoa, então, o que ela faz? Ela vê lá, vai aparecer na tela, ela clica lá, vai aparecer informações a respeito do endereço, a cidade, o endereço do departamento, o telefone, né, o e-mail e assim por diante. A pessoa, então, entra em contato, né, com o departamento e estabelece aí o início da sua caminhada, justamente no projeto de iniciação. É claro que agora, este ano, já não tem mais departamentos com cursos em início, né, porque já estamos quase em agosto, né? Então, o início desses cursos só vai ocorrer novamente em janeiro do ano que vem, 27. Né? Mas é importante que a pessoa faça a sua iniciação, né, numa sociedade, né, especificamente sob a nossa indicação, Sociedade Brasileira de Eubiose. Entrando no site, fazendo contato com o departamento específico, o departamento vai dar todas as informações a respeito de que ela deve fazer para se fazer a sua adesão a um curso. Né? O primeiro curso é o curso peregrino, o primeiro. Depois tem mais 4 cursos, níveis, né? Totalizando 5. Quando a pessoa desenvolve os 5 níveis, faz os 5 níveis, ela tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de reuniões internas e externas, participar de palestras internas e externas, participar de ritualísticas, é básico para isso, a ritualística, e mais do que isso, ela tem o direito, né, a possibilidade e o direito de ler as revelações do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Veja que importante isso.
Outra informação importante que eu devo dizer, e o site, através do site, ela vai confirmar isso, né? Se a pessoa não morar na cidade onde está o departamento, ou o departamento estiver muito longe da sua cidade, e isso impeça que ela faça esse deslocamento da sua cidade para o departamento, ela pode, então, fazer o curso EAD, ou seja, o curso Ensino à Distância. Da mesma forma, ela entra em contato com o departamento e estabelece todas as condições para ela receber os ensinamentos através da internet. Pronto, está resolvido. Ela recebe os ensinamentos através da internet. Tudo bem? Isso é muito importante, então, essas considerações iniciais. Muito bem. Então, nós vamos aqui começar. Vamos começar a nossa peregrinação de hoje, né? Continuando nossos estudos sobre justamente a teosofia e a eubiose, né? Vamos continuar nossos estudos. Muito bem. Devemos dizer que o estudioso, continuando se encaixando já com relação ao que nós abordamos na aula, no encontro passado, né? O leitor, ou seja, o estudioso, né, da eubiose e teosofia, não deve perder de vista que as instâncias de Zian, que consta da doutrina secreta, apresentadas sempre, né, para os estudiosos, tratam unicamente da cosmogonia do nosso sistema planetário e do que é visível em torno dele após um pralaya solar. Isso é muito importante. Toda a teosofia e a eubiose, evidentemente, né, e o conhecimento iniciático desde de tempos idos, né, se refere ao sistema solar. Então, tanto que a HPB, quando ela fala assim, ela se dirigiu a nós da seguinte maneira, ela disse: quando eu falo de universo, eu estou me referindo ao sistema solar. Então, todo o sistema, todo esse estudo, prende-se unicamente ao sistema solar, porque o universo é imenso, né? Nós não temos nem ideia do tamanho do universo, né? É imenso, né? O conhecimento é imenso. Então, mas os conhecimentos da teosofia e eubiose se referem ao sistema solar, né? Os ensinamentos secretos referentes à evolução do cosmos universal não podem ser expostos, pois não seriam compreendidos nem mesmo pelas inteligências mais esclarecidas da nossa época. Veja bem, quer dizer, os conhecimentos além do sistema solar, se fossem expostos, não seriam entendidos nem mesmo por consciências de enorme evolução. Veja só a limitação da consciência humana, né? E parece haver poucos iniciados, até entre os de grau mais elevado, a quem seja permitido especular a esse respeito. Mesmo os iniciados de grande evolução espiritual também têm as suas limitações com relação ao conhecimento universal, é claro, né? Dizem, aliás, os mestres, com toda franqueza, que nem sequer os Dianchorans de alta categoria penetraram jamais os mistérios além dos limites que separam as miríades de sistemas solares daquele que se chama Sol Central. Olha que nem mesmo consciências de elevadíssima estrutura, né, nível, né, que são os Dianchorans, conseguem, segundo os mestres, nem mesmo essas consciências conseguem penetrar nesse conhecimento que vai além do sistema solar, né? O que se traz à luz, portanto, entende só com o cosmos visível depois de uma noite de Brahma. Então, isso referentemente ao nosso sistema solar, né? O nosso sistema solar, o nosso sistema evolutivo, ele vai se progredindo através das noites, dos dias e das noites de Brahma. Isso aí é referentemente à evolução espiritual dentro do nosso sistema solar. Além disso, não há condições de entendimento daqueles que estão no caminho. É claro que um dia, sim, né, os seres vão evoluindo, atingem um estágio super, além do nosso sistema solar, aí pode entender tudo isso, né? Muito bem? Então, antes de entrar no conhecimento das instâncias do livro de Dizian, as instâncias do livro de Dizian são importantes conhecimentos, né, trazidos através de Helena Blavatsky, né, do Oriente, né, que formam a base da obra da Blavatsky. É absolutamente necessário que se aprenda alguns conceitos fundamentais que informam e interpenetram todo o sistema de pensamento para o qual a nossa atenção está dirigida.
Então, para entender essa questão que eu estou me referindo às instâncias do livro de Dizian, que são os livros muito importantes, né? A gente tem que, primeiramente, estabelecer uma base de conhecimento para poder ter acesso a esse entendimento. Essas ideias fundamentais são poucas em número, mas de sua clara percepção depende a inteligência de tudo o que se segue. Não é necessário, portanto, encarecer ao estudioso quanto importa familiarizar-se com esses ensinamentos antes de começar a sua pesquisa, né? Isso é muito importante. Então, começando então o entendimento dessas bases fundamentais para o entendimento das distâncias de Dizian e tudo isso que se refere à ciência iniciática, nós devemos... a doutrina secreta estabelece três posições fundamentais. Vamos ver, então, proposições fundamentais. A primeira proposição é o seguinte: um princípio onipresente, sem limite e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder de concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Está além do horizonte do alcance do pensamento, ou, segundo as palavras de Mandukya, é inconcebível e inefável. É impossível para um ser humano entender perfeitamente isso. Mas nós temos o caminho da iniciação. Isso aí, entendido, é justamente o primeiro ponto, né, fundamental. A existência de um princípio onipresente. Um princípio que está presente em todos os lugares. Está presente em todos os lugares. E é sem limite e imutável. Essa onipresença era representada no Antigo Egito através de um círculo com um ponto no meio. Os egípcios tinham essa ideia, né, nas escolas iniciáticas. Um círculo e um ponto no meio. Então, era dito o seguinte, que o ponto está em todos os lugares. Aquele ponto está em todos os lugares, mas a circunferência não está em lugar algum. Olha só, importante, né? Então, o ponto no centro do círculo, dessa forma alegórica, né? O ponto representa o que? A projeção da divindade. Deus, o imanifestado, se manifesta em todo o universo. E cada ponto do universo tem toda a natureza do imanifestado, que nós chamamos de Deus, né? Cada pontinho do universo está contido nesse pontinho toda a natureza do imanifestado, que nós chamamos de Deus. Por isso que Blavatsky diz que tudo no universo tem consciência. Olha só que interessante. Blavatsky nos ensinava isso. Tudo no universo tem consciência. Isso para a ciência iniciática, ou seja, para a ciência iniciática, ciência acadêmica, digo, para a ciência acadêmica é inconcebível dizer que tudo tem consciência, né? A pessoa perguntaria, então, uma minhoca tem consciência, um cachorro tem consciência, uma pedra tem consciência, né? Pois tem. Muito além. E seguindo essa linha de Blavatsky, um átomo, um elétron, que são partículas minúsculas, e até as partículas subatômicas têm consciência. Uma pedra tem consciência, um vegetal tem consciência, um animal, um homem e assim por diante. É claro que devemos enfatizar o seguinte: uma pedra tem consciência? Sim, tem consciência de pedra. Um vegetal tem consciência? Sim, tem consciência de vegetal. Um animal tem consciência de animal. E nós, seres humanos, temos consciência de ser humano. Não é verdade? Tanto que é sempre repetido através dos nossos encontros que nós não somos seres humanos. É importante, né? Se eu falar isso em um lugar que não seja esse canal, falar, por exemplo, na rádio, ou falar num programa qualquer, no jornal, numa revista, dizendo que nós não somos humanos, vão dizer que eu sou louco. Esse sujeito está doido. Se internar ele porque ele está louco, enlouqueceu. Mas é verdade que não somos seres humanos. O que somos, então? O que se passa conosco? Aí está a resposta. Estamos passando pela experiência humana. É diferente. Nós não somos humanos, somos deuses. Jesus falou isso, vós sois deuses. Então, como deuses, esquecidos da nossa divindade, nós estamos passando pela experiência humana.
E, evidentemente, já passamos pela experiência mineral, pela experiência vegetal, animal, e agora estamos passando pela experiência humana. E um dia, no momento que nós nos tornamos adeptos, e vamos nos tornar, isso é inevitável, conforme a lei cósmica justa e perfeita, quando nos tornamos adeptos, nós vamos deixar de ser, de viver a experiência humana. Aí passaremos para a experiência super-humana. Depois, passamos para a experiência subdivina. E, finalmente, a experiência divina. O que coincide com aquilo, nosso Senhor Jesus, o Cristo, ele falava a esse fato como a volta à casa do Pai. Ele se referia a isso dizendo a volta à casa do Pai. Olha isso aí. Então, tudo no universo tem consciência. Consciência do nível respectivo. Isso é muito importante. Porque Deus não se divide. Deus não se divide. Ele projeta, ele faz a projeção sua inteira, em cada minúsculo ponto do universo, mas a sua unidade permanece intacta. É tudo uma unidade. A unidade não se parte, não se divide. É tudo unidade. Né? Muito bem? Para que possa compreender mais claramente essas ideias, o estudioso deve adotar um ponto de partida. E o ponto de partida é um postulado. É o seguinte postulado. Há uma realidade absoluta, anterior a tudo que é manifestado ou condicionado. Vamos ver? Olha, esse ponto é fundamental. Existe uma realidade absoluta que é anterior de tudo aquilo que nós vemos no mundo manifestado. Esta causa infinita e eterna, vagamente formulada no inconsciente e no incognoscível da filosofia humana, é em voga, é a raiz, sem raiz de tudo quanto foi, é e será. Veja só que importante, aí já é um fato, como o HPB nos explica, já é um fato, é um mistério muito grande, né? É a raiz sem raiz, olha, é a raiz sem raiz, porque a própria imanifestado, ou Deus, como nós falamos na religião, HPB dizia que era o ser e o não ser ao mesmo tempo. Ele é e não é ao mesmo tempo. Isso para nós é inconcebível, Né? Tanto que a HPB, ela cunhou, ela inventou uma palavra, né? Ela inventou uma palavra nova, é seidade. Seidade é o nome que ela dá para o imanifestado. É aquilo que é e não é ao mesmo tempo. Essa palavra não existe em dicionário algum. Eu convido até aqueles que estão na internet, né? Vão lá, entram num qualquer dicionário da língua portuguesa e pesquisa lá, seidade. A resposta vai ser sempre a seguinte, palavra não encontrada, porque não existe. Só na teosofia existe esse entendimento. Foi justamente uma palavra criada por Blavatsky para fazer essa diferenciação entre o imanifestado e o manifestado. Né? Então, o imanifestado ele é e não é ao mesmo tempo. Né? Isso é muito importante. É naturalmente esse estado superior do imanifestado é desprovido de todo e qualquer atributo e permanece essencialmente sem nenhuma relação com o ser manifestado e finito. Olha só. Então, isso é muito importante. É a seidade, né? Ou seja, o não ser. Mais propriamente que o ser, sati em sânscrito, está fora do alcance de todo pensamento de especulação. Por mais evoluído que seja o indivíduo, ou o mestre, né? Por mais evoluído, já demos exemplo de Enchorrans, que são hierarquias de alta evolução no nosso sistema evolutivo, não entende o que seja o imanifestado. Nem o Sol central, que é o nível mais alto de entendimento de consciência do nosso sistema solar, ele não consegue entender o imanifestado. Quando, olha só, isso aí a Blavatsky nos ensinou, quando o Sol central olha para o imanifestado, né, ele vê, sabe o quê? Um véu, chama-se Mula Prakriti. Mula Prakriti é a raiz da matéria. Mula Prakriti é a raiz da matéria, a raiz do manifestado. Então, ele olha para o manifestado e ele vê o Mula Prakriti. Ele não consegue, o Sol central, não consegue ver Mula Prakriti porque não está ainda preparado para essa condição. Veja só que coisa incrível esse conhecimento. Né? Essa aceidade, o não ser, é simbolizada na doutrina secreta sob dois aspectos. São dois aspectos importantes. De um lado, o espaço abstrato absoluto. Olha, espaço, é incrível, né? Esse nome, né?
espaço abstrato absoluto, representando a subjetividade pura, aquilo que nenhuma mente humana pode excluir de qualquer conceito, nem conceber como existente em si mesmo. É o ser e não ser. De outro lado, o movimento abstrato, absoluto, que representa a consciência incondicionada também. Isso está relacionado com o movimento abstrato, que é a consciência incondicionada. Olha só que importante. Os próprios pensadores ocidentais têm afirmado que a consciência, separada da transformação, é inconcebível para nós e que o movimento é o melhor símbolo da transformação em sua característica essencial. Então, na verdade, o movimento, basicamente, né, desde no budismo é dito isso, o Buda, Siddhartha Gautama falou isso, né, que o tempo e o espaço não existe. Não existe, né? É o aqui, é aqui, tudo e agora. É o aqui e agora. É o aqui e agora, nesse exato momento. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, agora, o movimento, esse movimento que nós vivemos, a gente pode associar ao processo de evolução da consciência. Isso é a máquina do tempo, a evolução da consciência. Né? Tanto que nós já dissemos isso, né? E os cientistas sempre perguntam: existe a máquina do tempo? Né? Até hoje existem cientistas que ficam perguntando a esse respeito. Será que é possível criar uma máquina do tempo? É a pergunta, né? Aliás, um cientista famoso, né, já falecido, ele afirmou que a máquina do tempo não existe e nem pode existir. Ele estava correto no seu pensamento. Ele disse o seguinte: se a máquina do tempo fosse possível de existir, nós estaríamos recebendo agora viajantes do futuro. Na verdade, ele imaginou isso. Se a máquina do tempo fosse possível existir, então chegaria aqui muita gente, muitos seres do futuro, dizendo: eu sou do futuro. Então ele diz: por isso que a máquina do tempo não existe. Só que tem uma coisa: na verdade, a máquina do tempo somos nós. Cada um é a máquina do tempo. E está relacionado com isso que nós vimos agora, no movimento. Então, esse movimento é a transformação do indivíduo na sua consciência. Então, presente, passado e futuro realmente está fora de cogitação no conhecimento superior. Mas o tipo, a vibração não, é específica para cada consciência. O indivíduo, nós chamamos de futuro, o indivíduo que tem uma evolução elevada, a gente fala que ele está no futuro. Mas é claro que a vibração dele é altíssima, né? Então a gente chama de futuro. No nosso linguajar, né? Presos ao nosso quarto, a nossa tridimensionalidade, né? Isso é muito importante, né? Então, Jesus, aí a gente pode dizer assim, Jesus o Cristo, ele era um ser do presente? Não, ele era um ser do futuro. Porque o estado de consciência dele estava ligado com o futuro. Tanto que ele veio nos ensinar. Siddhartha Gautama também era um ser do futuro. Eles vieram nos trazer ensinamentos daquilo que nós vamos entender no futuro. Ou seja, o que é o futuro? O dia que nós tivermos um estado de vibração semelhante ao deles. Isso é muito importante esse entendimento, né? Os próprios pensadores ocidentais têm afirmado que a consciência separada da transformação é inconcebível para nós. E que o movimento é o melhor símbolo da transformação e sua característica essencial. Então, a gente tem que relacionar o movimento com a evolução espiritual, ou seja, o estado vibratório do indivíduo, né? O que define a posição do indivíduo no universo é o estado vibratório. Então, aqui no plano físico humano, nós temos o nosso estado vibratório. No segundo trono, aqueles que lá vivem têm um estágio vibratório de segundo trono. E primeiro trono e assim por diante, e sol central e assim por diante. Então, dependendo do estado vibratório da consciência, ele vai se localizar num plano específico para a sua existência, né? Isso é muito importante. Então, o básico na consciência é o estado vibratório da consciência. Esse último aspecto da realidade una é ainda simbolizado pela expressão o grande sopro. O grande sopro. E é o símbolo bastante subjetivo para necessitar de outra explicação. Assim, o primeiro axioma fundamental da doutrina secreta é aquele de um absoluto metafísico, a seidade, a não existência.
representada na tríade teológica pela inteligência finita. Veja só, é muito profundo esse conhecimento, né? Mas nós temos que partir para esse entendimento, porque é da raiz que a gente chega ao entendimento superior, né? Então, isso aqui. Alguns esclarecimentos adicionais podem, contudo, ser úteis ao aquele que estuda esses assuntos, né? Um estudioso, citado por HPB, chamado Herbert Spencer, ele modificou o seu agnosticismo, quer dizer, não crença em nada, ao ponto de afirmar que a natureza da causa primeira, que o ocultista pode derivar com mais lógica, da causa sem causa, o eterno, o incognoscível, pode ser essencialmente a mesma que a da consciência que reside dentro de nós. Em outras palavras, que a realidade impessoal que interpenetra o cosmos é o puro número do pensamento. Esse passo à frente o leva bem perto do princípio esotérico do sistema Vedanta. Isso. Para Brahman, olha só que interessante agora, analisando para Brahman, para Brahman. O que é para Brahman? É um nível, um estado de consciência sujeito acima de Brahma, que é o primeiro trono, para Brahman. Acima do primeiro trono, Brahma. Para Brahma, a realidade única, o absoluto, é o campo da consciência absoluta no nosso sistema solar. Vale dizer, aquela essência está fora de toda relação com a existência condicionada e cuja existência consciente é um símbolo condicionado. Aí já está. Então, para Brahma está no incondicionado, dentro do nosso sistema evolutivo. Nós estamos no sistema condicionado. Aí deriva, então, a ideia de que o imanifestado, ele gera o manifestado. Agora, o Tati é a realidade infinita, é a realidade, que nós não conseguimos entender. E o manifestado é a Maya, a ilusão. Então, tudo que nós vemos ao nosso redor é pura ilusão. Está em transformação, evidentemente, em direção, como Jesus falou, à casa do Pai, e posteriormente em direção ao cosmo infinito, né? Isso é muito importante, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? O espírito ou consciência, veja só, espírito ou consciência, né? E a matéria devem ser, no entanto, considerados não como realidades independentes, mas como duas facetas ou aspectos do absoluto, para Brahman, que constituem a base do ser condicionado, nada subjetivo ou objetivo. Então, aí HPB chama nosso espírito como a consciência. Por isso que ela diz, tudo no universo tem tem consciência, desde as consciências menos evoluídas até as consciências mais evoluídas. Mas isso tudo está em movimento. Esse movimento existe no universo, que é justamente a transformação de cada estado de consciência em si para entender a divindade que está dentro dessa consciência. Cada um deve entender a divindade que existe dentro de si mesmo. Por isso que Jesus, o Cristo, vejam, olha o ensinamento que ele nos disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso? Ou seja, o que é conhecer a verdade? É conhecer a divindade que existe dentro de nós, conhecer Deus. E quando nós conhecemos a divindade, nós nos libertamos. Jesus falou que nós nos libertamos. Nos libertamos do quê? De nós mesmos, da nossa personalidade. Nos libertamos da nossa personalidade. Olha só que interessante isso aí, né? Se considerarmos essa tríade metafísica como a raiz de que procede toda a manifestação, o grande sopro assume o caráter de ideação cósmica. O grande sopro, então, dito na teosofia, é a ideação cósmica. Então, é a origem da força e da toda consciência individual. A origem, né? Toda a nossa consciência tem uma origem, que é justamente a projeção de Deus em nós. E de onde promana a inteligência que preside o vasto plano da evolução cósmica. Por isso que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele deixou o seguinte ensinamento que é fantástico, olha só. Inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Olha só. Inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. A ciência acadêmica não aceita isso. Ela diz que a inteligência é produto da evolução física, né? Então, através da evolução física, né, dos animais, principalmente do ser humano,
os neurônios vão se desenvolvendo, a estrutura de toda o fundamento de pensamento do indivíduo vai se desenvolvendo, os neurônios, assim por diante, né? O sistema nervoso, e o cérebro também vai se desenvolvendo, aí surge a inteligência. Não é assim. A inteligência não está no cérebro. O cérebro é um veículo. O cérebro, o sistema nervoso, é um veículo. A inteligência vem de Deus. Então, inteligência, conforme o professor Henrique de Souza, a inteligência humana é fruto da projeção do Espírito de Deus no homem. Olha só que interessante, né? Muito bem, então isso aqui. Por outra parte, a substância raiz pré-cósmica, ou seja, Mula Prakriti, nós já nos referimos disso, né? Justamente a substância raiz pré-cósmica, chamada Mula Prakriti. Essa raiz, que nós dissemos que o Sol central, quando olha para o eterno, ele vê Mula Prakriti. Não consegue ver o eterno, ele vê Mula Prakriti. Então, repetindo, a substância raiz pré-cósmica, Mula Prakriti, é o aspecto do absoluto que serve de substrato a todos os planos objetivos da natureza. Então, essa Mula Prakriti é o substrato, é a base de formação de todos os planos objetivos da natureza. Assim como a ideação pré-cósmica é a raiz de toda a consciência individual. Assim também, a substância pré-cósmica é o substrato da matéria nos seus diversos graus de manifestação. Então, a ideação pré-cósmica é a raiz de toda a consciência e também o substrato da matéria nos seus mais diversos graus de manifestação. Então, nada existiria se não existisse essa ideação pré-cósmica, provinda, evidentemente, de Tati, do absoluto, do imanifestado. Nada existiria se não existisse. Agora, é muito difícil a gente fazer essa ligação. Aliás, a própria Blavatsky, na doutrina secreta, tem um determinado momento em que ela fala que esse é o grande mistério que existe. Essa relação entre o imanifestado e o manifestado. É o grande mistério que temos que resolver, que entender. Quem tem que resolver isso? Todos aqueles que vivem no sistema solar. Todos os seres que vivem no sistema solar, no nosso sistema evolutivo, têm que projetar o seu estado de consciência para entender essa relação que existe entre o manifestado e o imanifestado. É claro que a gente pode estender tudo para o cosmos infinito, né? Para o universo que nós imaginamos, né, na nossa mente. Todo ser que vive no nosso universo tem que um dia resolver esse mistério da relação entre o imanifestado e o manifestado. Isso é fundamental. Daí resulta que o contraste entre esses dois aspectos do absoluto é essencial para a existência do universo manifestado. Isso? Então, esse contraste que existe entre o imanifestado e o manifestado é essencial para a existência do universo manifestado. Isolada da substância cósmica, a ideação cósmica não poderia manifestar-se como consciência individual. Tá vendo? Então, não pode existir uma ideação individual, uma emanação individual, se não tiver ali por trás a ideação cósmica. Né? Isso é muito importante. Pois, só por meio de um veículo PAD de matéria que a consciência emerge como eu sou eu, sendo necessária uma base física para concentrar um raio da mente universal a certo grau de complexidade. E, por sua vez, separada da ideação cósmica, a substância cósmica não passaria de uma abstração vazia e nenhuma manifestação da consciência poderia surgir. Então, se essa ideação cósmica, por suposto, não existisse, nada existiria. Também nós podemos falar o seguinte, agora falando de maneira muito dentro da nossa casa, da existência humana, né? Fala-se muito em inteligência artificial, não é verdade? Hoje a imaginação do ser humano vai além dos limites do entendimento. Falam sobre inteligência artificial, né? Que essa inteligência vai se comportar como um ser, como nós existimos, né? A inteligência artificial. Não é verdade. Podemos dizer que a inteligência artificial não existe e jamais vai existir. Isso é impossível. Né? A inteligência artificial não existe. A inteligência artificial, na verdade, é um sistema que sofre o trabalho de seres humanos, né? Fazendo naquele processo, todos os processos de datação,
e cronológica, etc., e resume ali dados e mais dados de todo o conhecimento humano, né? Aí surge, então, a inteligência artificial, que, na verdade, não é uma inteligência, né? Na verdade, é um registro artificial. É um registro artificial, mas jamais se comportará como uma inteligência. Uma inteligência artificial, ele vai ser produto daquilo que foi programado nele, né? A inteligência programa aquilo que chama de inteligência artificial. Ele vai fazer exatamente aquilo que a inteligência humana determina. A inteligência é característica do ser humano. Projeção do Espírito de Deus no homem. Por exemplo, os cachorros têm inteligência? Não têm. Eles não têm. Eles têm instinto, mas não têm inteligência. Porque não chegaram ainda naquele ponto em que o Espírito de Deus se projetasse neles, na forma inteligente. Um dia terão. Aquela essência que está nos animais vai progredir para o mundo humano. E chegando no mundo humano, então, vai haver a projeção da inteligência da divindade, gerando a inteligência no ser humano. Foi o que aconteceu na Lemúria, né? Os lemurianos, inicialmente, eram animais. Eram seres animais. Eles viviam agregados, construíam casas e tal, mas dentro de uma base instintiva. Num determinado momento, então, houve a descida daquilo que a Bíblia chama dos anjos caídos, né? Lúcifer e suas hostes, trazendo para o ser humano a possibilidade da inteligência. O que é? A ativação da tríade superior. Mental superior, Budi e Atman. Aí a tríade foi acionada, né? Foi estimulada, é isso? Aí então surgiu no ser humano, naquele ser, a inteligência provinda do cosmos, provinda do imanifestado, de Deus. Isso é muito importante, isso é importante, né? O universo manifestado acha-se, portanto, informado pela dualidade, que vem a ser a essência mesma da sua existência, como manifestado. Mas, assim, os polos opostos de sujeito e objeto, de espírito e matéria, não são mais que aspectos da unidade. Una, que é em sua síntese, assim também no universo manifestado, existe algo, que existe o espírito da matéria, o sujeito ao objeto. Aí está. Então, sempre existe. A inteligência, a nossa manifestação, tem como derivação de um processo superior, né? Justamente provindo do imanifestado. Tanto que, quando o indivíduo torna-se adepto, olha, vamos analisar isso. Quando o indivíduo torna-se adepto, olha só, isso é ensinado na eubiose, nas escolas, todas as escolas de ciência iniciática, né? Quando o indivíduo torna-se um adepto, ele deixa de ser um ser humano. Ele passa a ser um ser super-humano. Quando ele se torna um adepto, ele não precisa mais ler nada, não precisa estudar, não precisa consultar nada, nem pesquisar. Por quê? Ele tem tudo dentro dele mesmo. Olha que importante, não é verdade? Então, aquele universo manifestado que está nele passa a ser o imanifestado, ou uma projeção do imanifestado. Então, o adepto, quando ele quer saber uma coisa, ele entra no estado de contemplação. É isso? O estado de contemplação. Ele contempla. Contempla o quê? O Deus que existe dentro dele mesmo. Por isso que lá na Grécia, nos tempos antigos, né, no frontispício de um templo, na Grécia, estava escrito o seguinte: homem, conhece-te a ti mesmo, e assim conhecerás os deuses do universo. Pronto. Aí está. Lá na antiga Grécia. Não existe mais. Esse frontão desse tempo não existe mais. Mas os estudiosos, de antigamente os filósofos, dizem que existia isso no templo do templo de Apolo na Grécia, né? Seguinte exposição, né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, para conhecermos Deus e todo o fenômeno universal, nós temos que conhecer a nós mesmos. E como Jesus falou, conhecendo a nós mesmos, nós conhecemos o Deus que existe dentro de nós, como se falava na Grécia Antiga. Não é isso? E conhecendo o Deus que existe em nós, nós nos libertamos da nossa personalidade. Passamos a pensar de acordo com os planos superiores. Olha só que interessante. Veja que tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. A teosofia, aquele conhecimento grego antigo, conhecimento da Índia, tudo se encaixa. É claro que tudo é dado de acordo com a situação de cada povo, né? Dentro da tônica de cada povo. Mas se a gente for a fundo, a gente vê que tudo se encaixa, né? Isso é muito importante, né? Então,
esse algo, né? Vamos falar algo, que a especulação ocidental presentemente desconhece, é chamado forrate pelos ocultistas. Esse algo que a ciência desconhece tem o nome de forrate. Esse é o nome dado pelos ocultistas. É a ponte por meio da qual as ideias existentes no pensamento divino passam a imprimir-se na substância cósmica como leis da natureza. Pronto, forrate. A descida de forrate, então, traz para o mundo plasmado, material, aquilo que existe no pensamento divino. E esse pensamento divino, evidentemente, passa a manifestar sobre a substância cósmica e manifestada, né? E a gente designa esse processo na forma de leis da natureza. Então, existem as leis da natureza. E a gente vê que as leis são perfeitas, né? A ciência sabe disso, né? As leis da química, da física, são leis absolutamente corretas, né? Elas não agem de outra maneira. É a base da química, por exemplo, a química. A química é química porque as leis são absolutas. Então, a gente pode fazer um experimento químico a qualquer momento, em qualquer época, no futuro ou no presente, e o resultado vai ser o mesmo, porque a lei funciona sempre daquela maneira, né? Isso é muito importante, né? Forrate é, assim, a energia dinâmica da ideação cósmica. Então, tá bom? Vamos deixar assim? Forrate é a energia dinâmica da ideação cósmica. Ou então, encarado sob outro aspecto, é o médium inteligente, o meio inteligente, o poder diretor de toda manifestação. Forrate. O pensamento divino transmitido e manifestado por intermédio dos Dian Chorans. É isso? Então, os Dian Chorans são justamente o veículo de transmissão dessas consciências, dessa consciência superior. Quer dizer, nada chega diretamente a nós, de Deus para nós. De Deus vem se manifestando através de intermediações, de veículos intermediários, né? Que, no contexto universal, no contexto do entendimento da teosofia, da eubiose, chama-se avatara. Avatara significa descida da lei. Então, a lei desce pelos planos subjetivos, né? E manifestados através de planos, de níveis subsequentes. É como dizemos assim, vamos dizer assim, uma fonte de geração de energia elétrica humana, né? As hidrelétricas, né? Né? Uma hidrelétrica, por exemplo, a Itaipu, ela gera uma energia elétrica com milhares ou milhões de volts, né? Milhares ou milhões de volts. É claro que essa energia não pode ser utilizada assim, porque não há equipamento que exista. Mas aí existem os transformadores. A partir da hidrelétrica, então, essa energia vai sendo passada até ter transformadores e vai se dirigindo para as cidades. Tanto que, percebam bem, na nossa casa, onde nós moramos, existem os transformadores nos postes. Não é verdade? Aquele fio que passa nos postes é uma voltagem muito elevada, que não pode entrar na casa. Então aqueles transformadores, eles transformam aquela energia alta dos fios dos postes em volts de 110 ou 220 volts, dependendo da cidade. Aqui em São Paulo é 110 volts. Aí sim, aquela energia transformada entra na nossa casa, a gente pode ligar a geladeira, ligar o forno, ligar isso, né? Ligar todos os aparelhos, né? Com 110 volts ou 220, conforme for. Mas veja bem, então, essas hierarquias que estão entre nós e o eterno são transformadores. Vão transformando essa energia até o ponto que a gente possa ter possibilidade de acessar essa energia e entender. Não é verdade? Aí você tem a denominação de avatara, seja descida da lei. Esse processo de descida de tudo através desses seres de vários planos significa, denomina-se avatara, né? Muito importante, né? Forrate, então, é a energia dinâmica da ideação cósmica. Ou então, como falamos, né? Muito bem. O poder diretor de toda manifestação, o pensamento divino transmitido e manifestado através dos Dian Chorans, os arquitetos do mundo visível. Assim, do espírito ou ideação cósmica provém a nossa consciência. Aí está. Do espírito ou da ideação cósmica provém a nossa consciência, nós chamamos de inteligência.
Por isso que o nosso mestre professor Henrique Jorge de Souza nos afirmou: a inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus no homem, ou seja, a projeção da substância cósmica, os diversos veículos em que essa se reflete, enquanto Fohat, em suas manifestações várias, é o elo misterioso que une o espírito e a matéria, o princípio animador que eletriza cada átomo que lhe dá vida. Então, é isso aí. Então, Fohat desce pela nossa cabeça, né, e se une, vem até o nosso chakra umbilical, de maneira específica para o ser humano, mas Fohat é justamente a plasmação de toda essa ideação cósmica. Né? Isso é muito importante. Né? Então, aí entramos. Quando a gente faz o processo de yoga, né, de yoga para estimular os chakras, a gente fala em Fohat e Kundalini. Fohat é essa energia que vem do cosmos, vem do superior, e Kundalini vem da Terra. Isso. E ela, Fohat e Kundalini, se unem justamente no nosso plexo solar, ou seja, no nosso chakra umbilical, que é o nosso segundo trono. O chakra umbilical é o nosso segundo trono. E é nesse segundo trono que se une Fohat e Kundalini. Ele se harmoniza e dá estruturação para todo o nosso sistema dos chakras, os 7 chakras. Isso é muito importante. Fohat e Kundalini. Olha só que coisa importante que era. O seguinte resumo dá ao estudioso uma noção mais clara. Eu vou fazer um resumo agora. Hein? Primeiro, o absoluto. O Parabrahma dos Vedantinos, ou a realidade una, Sat, o que é, como disse Hegel, um estudioso, ao mesmo tempo absoluto de ser ou não ser. Então, o absoluto é o ser e não ser. É a realidade una, absoluta. É o ser e não ser. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, o primeiro logos é o impessoal e, em filosofia, não manifestado. É o logos precursor do manifestado. É a causa primeira, o inconsciente dos panteístas europeus. Então, tem o absoluto, que se reflete no nosso mundo manifestado, passando pelo primeiro logos, que é Brahma. Depois vem o segundo logos. De Brahma sucede mais abaixo, acontece mais abaixo, o segundo logos, que é espírito de matéria, vida, o espírito do universo, Purusha e Prakriti. Purusha e Prakriti. Né? São duas energias. Purusha relacionado ao espírito, Prakriti relacionado à matéria. E depois, mais abaixo do segundo logos, tem o terceiro logos, a ideação cósmica, Mahat, ou inteligência. A alma universal do mundo, o número cósmico da matéria, a base das operações inteligentes da natureza, também chamado de Mahabudhi. Então, veja bem, da ideação cósmica, essa energia vem descendo através dos veículos, né? Subsequentemente, passando, inclusive, pelo Sol Central, depois para Brahma, depois passa para Brahma, que é o primeiro trono, depois passa para Vishnu, que é o segundo trono, e atinge o terceiro trono, que é Shiva, onde nós vivemos aqui, no mundo objetivo. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Olha só, de maneira simbólica, a gente simboliza tudo isso de maneira bem clara, né? Mas o entendimento profundo é muito difícil. Né? A realidade una, né? Então, nós temos aqui nós temos a ideação cósmica, ou seja, a realidade una, seus aspectos duais no universo condicionado. Então, a doutrina secreta afirma além disso. A doutrina secreta nos afirma além disso. Segundo, a eternidade do universo em todo, como plano do limite, periodicamente, cenário de universos inumeráveis. Existem universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo constantemente, chamando as estrelas que se manifestam e as centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino é como um abrir e fechar de olhos da existência por si mesma, segundo o livro de Dizian. O aparecimento e o desaparecimento de mundos são um fluxo e refluxo periódico das marés. Então, fluxo e refluxo. Né? Então, essa energia vem descendo e provocando essa ondulação permanente dentro do nosso universo manifestado. Né? Esse segundo acerto, a afirmação da doutrina secreta, é a universalidade absoluta daquela lei da periodicidade, de fluxo e refluxo, de crescimento e decadência, que a ciência física tem observado e registrado em todos os departamentos da natureza. Alternativas tais como dia e noite, vida e morte, sono e vigília são fatos comuns, tão perfeitamente universais
e sem exceção, que será fácil compreender para que divisemos nelas uma das leis absolutamente fundamentais do universo. Muito bem. Então, aqui nós vimos, então, inicialmente, esses dois aspectos, né? Justamente o primeiro aspecto, justamente, do princípio onipresente, né? E agora, na sequência, nós vamos estabelecer aqui um estudo sobre a ideia, a eternidade do universo como um todo. Nós já falamos da segunda. Depois tem um terceiro aspecto, que é a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal. Esse terceiro aspecto, como nós já estamos avançando no horário, nós vamos abordar na nossa próxima vez que nós entrarmos nesse entendimento, né? Então, nós vamos aqui parando nessa abordagem, nós estamos aqui sobre essas questões fundamentais do universo, né? Mas vamos terminar o nosso tempo agora, para não avançarmos na hora, estudando um pouco dos termos que nós sempre estudamos, constantes da teosofia, conforme ensinado pelos mestres. Então, esse primeiro tópico, nós vamos continuar no próximo encontro, estender esse conhecimento para níveis cada vez mais profundos de entendimento, né? Muito bem. Então, vamos ocupar aqui esses momentos finais dessa primeira etapa, estudando aqui uma coisa muito importante aqui. Olha, vamos estudar aqui esse termo muito importante na ciência iniciática, que chama-se Escola dos Profetas. São escolas fundadas por Samuel para a introdução dos Nabiim, profetas. Nelas era seguido o mesmo método observado pelo Shkela, ou candidato à iniciação nas ciências ocultas. Ou seja, o desenvolvimento das faculdades anormais de clarividência que conduz à condição do vidente ou profeta. Então, chama-se a Escola dos Profetas da Antiguidade, né? Antigamente, havia muitas de tais escolas na Palestina e na Ásia Menor. É fato completamente certo que os hebreus adoravam a Nebo, o deus caldeu da ciência secreta, que uma vez adotaram o seu nome como equivalente de sabedoria. Então, veja bem, como nós falamos que, por isso que no início nós falamos que é fundamental que quem vá iniciar o seu processo de iniciação tem que se filiar a uma escola de iniciação. Isso é fundamental. Isso não vale agora, vale desde os tempos antigos, milenários, na Índia, assim por diante, né? Ninguém podia estudar isso sozinho. Tem que entrar numa escola iniciática que siga os princípios básicos da iniciação. Isso é muito importante. A escola tem que seguir os fundamentos da iniciação. Então, assim, um exemplo que nós demos aqui, provindas de Blavatsky, né, é a existência da Escola dos Profetas. Escola dos Profetas. Aí vamos ver novamente, ampliando esse conhecimento, nós vamos ver a Escola Filosófica de Alexandria. Olha que importante, né? Escola Filosófica de Alexandria. Né? Alexandria foi fundada justamente em homenagem a Alexandre o Grande, né? O grande conquistador. Essa famosa escola, a Escola Filosófica de Alexandria, surgiu em Alexandria, Egito, e foi durante séculos o grande centro de letras e da filosofia, renomada devido à sua biblioteca. Ela tinha uma biblioteca extensa, enorme, Biblioteca de Alexandria, que tem o nome de Alexandrina, fundada por Ptolomeu Sóter, que morreu no ano 283 a.C., no início do seu reinado. Biblioteca que, em outros tempos, ostentava 700.000 rolos ou volumes. Quer dizer, não existiam livros como nós conhecemos hoje. Né? Tudo era feito em papiro, né? Então, em rolos de papiro. Né? Então, olha a quantidade de rolos que existia nessa biblioteca. Né? 700.000 rolos, olha só, naquela época. Uma coisa impressionante, né? De saber isso. Né? Era famosa também, a Escola Filosófica de Alexandria, por seu museu, a primeira academia verdadeira de ciências e artes. A primeira academia de ciências e artes, por seus sábios membros, que gozavam da celebridade mundial, tais como Euclides, pai da geometria científica, Apolônio de Perga, autor da obra ainda existente sobre as secções cônicas,
Nicômaco, o aritmético, e assim provém lá, frequentavam essa escola e colaboravam com ela astrônomos, filósofos, naturalistas, anatomistas, tal como Hierófilo e Erasístrato, físicos, médicos, músicos, artistas, etc. Olha que grandiosidade que era a escola filosófica, a escola de Alexandria, né? Então, tornou-se ainda mais famosa por sua escola eclética, ou seja, a neoplatônica, fundada no ano de 193 d.C., por Amônio Sacas, entre cujos discípulos figuravam Orígenes, Plotino e muitos outros sábios atualmente célebres na história. As mais renomadas escolas de gnósticos, quer dizer, aqueles que seguiam a gnose, né? As mais renovadas escolas dos gnósticos tiveram sua origem na Alexandria. Olha só, escolas de gnose tiveram sua origem na Alexandria. Filão, o judeu, Joséfo, Jâmblico e Porfírio, Clemente de Alexandria, Erastótenes, o astrônomo, Hipácia, a virgem filósofa, e um sem número de outros astros de segunda grandeza. Todos pertenceram em tempos diversos a essas grandes escolas e contribuíram para fazer de Alexandria um dos mais famosos centros de saber que o mundo jamais produziu. Devemos dizer que essa filósofa, Hipácia, né? Ela fazia. Em qualquer hora eu tenho uma palestra que eu falo sobre a história da Hipácia. Né? Ela foi perseguida, né? Houve um grande conflito dentro dessa escola, ela foi perseguida e morta. Ela foi morta, porque era uma grande filósofa, uma mulher, uma grande filósofa, uma das grandes fundadoras e mantenedoras da escola de Alexandria. Né? Nós vamos, qualquer hora, fazer um estudo sobre Hipácia. E assim, então, Alexandria, então, em tempos diversos, essas grandes escolas contribuíram para fazer de Alexandria um dos mais famosos centros de saber que o mundo jamais produziu. Eu quero dizer o seguinte, mais uma informação que eu já entrei. Pela internet, nós podemos entrar hoje numa biblioteca que existe na cidade de Alexandria. Se entra, é só procurar lá na internet, a pessoa entra uma biblioteca moderna, grande, maravilhosa. É claro que, eu não sei, lá dentro deve ter... hoje tem livros, né? Não sei se ainda tem os papiros daquela época, isso precisa investigar, né? Mas o que remanescente desses conhecimentos estão lá gravados nessa grande biblioteca de Alexandria, que existe até hoje, é muito visitada. Todos podem entrar pela internet, pela Biblioteca de Alexandria, e podem ir lá ver imagens, inclusive ver o que consta dessa biblioteca. É muito interessante. Eu já entrei, né, pela internet, é muito interessante esse estudo, muito interessante. Muito bem. Então, nós vamos aqui, parando aqui a nossa apresentação de início, né? Já estamos aí passando do horário da primeira parte, e eu espero que todos a gente passe a meditar sobre esses assuntos, né? E eu passo, então, a palavra ao nosso irmão Carlos, né? Para a gente dar a segunda parte do nosso encontro, e ficamos à disposição de todos os irmãos que estão presentes para responder aquilo que a gente pode responder, ou receber informações, comentários e assim por diante. Muito bom, professor. E eu acho fascinante essa questão de Fohat, né, professor? Quem tiver com estado de consciência aí um pouco ampliado, né? Fohat é o canal de comunicação, né? Entre a divindade e o ser humano. É interessante isso, né? É por isso que eu digo, né? Essa história de inteligência artificial não tem base científica cósmica. Porque a inteligência é o ponto de relação entre Fohat e Kundalini. Um aparelho, né, um aparelho eletrônico não vai servir de receber Fohat e Kundalini, não tem condições. Tem que ser um ser vivente, né? Com a estrutura cósmica suficiente para receber, como o professor diz, a projeção do Espírito de Deus. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. É muito interessante todo esse conhecimento. Gilberto, você tem alguma colocação para estar fazendo aqui agora? Sim, só dar um recadinho para o pessoal que está acompanhando, aí que assistindo ao vivo. Não esqueça de deixar aqui o like, né, aqui no vídeo da transmissão, que isso ajuda
o YouTube a enviar a nossa transmissão, o nosso programa para mais pessoas. Então, principalmente quando se faz se deixa ali o like durante a transmissão, quando você está aqui ao vivo. Então, para quem está acompanhando... corresponde a fazer a inscrição, né? E, né, são 3 coisas, né? É o like, é o like, depois certo. Faz ali a inscrição, né? Se não é inscrito no canal, e compartilha o conteúdo, manda aí para as pessoas. É o like, a inscrição e o compartilhamento, né? Isso aí enriquece o trabalho, né? Porque mais pessoas ficam sabendo a respeito do assunto. Né? Porque quando você manda para uma pessoa que você conhece, de repente essa pessoa, ela também já manda para uma outra. Exatamente. Outra, então as pessoas vão compartilhando. Então é o que a gente pede aqui tanto para o engajamento do canal, como também no sentido de você mandar o conteúdo, né, para uma pessoa que gosta desse material, que às vezes a gente conhece uma pessoa e que gosta, né, do mesmo assunto, então acaba tendo uma utilidade. A gente pode perceber que na internet, quando a gente acessa diversos canais, né, aqueles que falam nos canais, eles sempre pedem para que as pessoas façam a sua inscrição, né? Porque quanto maior quantidade de inscrição tem um canal, o YouTube, ele difunde mais esse. Ele considera que aquele conteúdo é relevante quando tem uma interação. Exatamente, é relevante. Ele considera que aquele conteúdo é relevante. Então é o que a gente... E vale lembrar que o nosso canal, hoje é o programa de número 215, então o material disponível, né? A gente sempre também coloca como dica, como fonte, né, de pesquisa, de estudo, tanto aqueles que já estão no processo de iniciação, como aqueles que estão começando agora, porque a pessoa, quando começa, às vezes ela está meio perdida, né, com a linguagem, não sabe mais ou menos os assuntos. Então, aqui a gente tem uma abordagem simples. Clicar no gostei, né, fazer o compartilhamento, é muito importante, né, e fazer a inscrição. São 3 aspectos. E a inscrição, isso, exatamente, a inscrição aí no canal. Eu quero aproveitar também, quero deixar aqui também um recadinho. No dia 4 de julho, agora há pouco tempo, eu estive com um grupo de pessoas e muitas dessas pessoas, eu não vou citar os nomes aqui, que eu posso ser injusto e esquecer o nome de alguma ou de outra, né? Mas se alguém estiver acompanhando, porque sei que o pessoal acompanha aqui o canal, e foi muito legal porque essas pessoas, muitos me conheciam e eu não as conhecia. Então, nós tivemos um encontro presencial e bastante pessoas até, e essas pessoas, elas vieram me cumprimentar, mas eu não as conhecia, né? Então, eu te conheço lá do Conexão. Então, foi um encontro muito bacana, foi muito legal. Então, é interessante, né? Essa questão até da gente compartilhar, da gente estar aqui se comunicando. Então, no fim das contas, a gente está falando aqui num canal aberto na internet, as pessoas estão assistindo, estão vendo, estão compartilhando. A gente não fala diretamente com elas, mas nessas horas, né, a gente se depara, né, com essas pessoas e é muito legal. Então, quero deixar aqui um recadinho para as pessoas que eu as encontrei, e um grande abraço, que possamos, né, nos ver aí outras vezes e que a gente tenha oportunidade também de nos falar, de nos vermos aqui com os demais, com as outras pessoas também que acompanham. Isso é muito bom, fortalece aí o nosso grupo, né? Isso é muito bacana. Então, um grande abraço aí para todos. E eu quero finalizar aqui, professor, eu estava aqui pensando sobre essa questão inicial. Eu estava falando sobre o tempo. O tempo é um grande mistério, né? Porque a gente tem muitos conceitos, muitas teorias, mas no fim das contas a gente não sabe muita coisa sobre o tempo, né? Então eu acho, aqui é uma colocação pessoal, mas o tempo, ele parece, se ele não for o mais, mas eu acho que um dos maiores mistérios, né, que existe, porque realmente a gente fica...
usando ao termo, o tempo, né? A gente fica o tempo todo pensando no tempo, né? A gente passa o tempo todo pensando e estudando, tentando entender o tempo, né? E realmente é algo bastante misterioso, e fascinante ao mesmo tempo, né? Então, você vê que até para falar do tempo, a gente utiliza o termo tempo, né? Então, realmente acho que eu acho que é uma das coisas, é um dos maiores mistérios, né, professor? O tempo, né? Quando era menininho, tinha 7 anos, 6 anos, 7 anos, eu tinha um tio que ele brincava comigo de vez em quando, ele falava assim, uma frase: o tempo perguntou para o tempo qual era o tempo que o tempo tinha. O tempo respondeu para o tempo, é tempo ainda. Ele brincava com isso, né? O tempo perguntou para o tempo qual era o tempo que o tempo tinha. O tempo respondeu para o tempo, que é tempo ainda, né? E realmente tem uma realidade importante. Estudiosos da física quântica, eles dizem que é um verdadeiro absurdo, né, o que está se vivendo hoje, porque a consciência humana tem que ultrapassar essas limitações do tempo e do espaço. Mas isso aí, analisando Buda já falava isso, né, Siddhartha Gautama, né? É o aqui e agora, né? Já questão de 3.000 anos atrás, ele já falava isso, né? Jesus viveu há 2.000 anos, ele viveu 600 antes de Cristo, 2.600 anos, né? Ele já falava isso, que o tempo não é tempo, é o aqui e agora, né? Exatamente, né, professor? Por isso que o presente tem o nome de presente, né? O tempo, na verdade, é um registro físico, né? Como a gente não é eterno, a gente precisa desse registro físico, mas no mundo eterno, no espaço sem limite, não precisa de tempo, né? Carlos, você falou uma coisa interessante, né? O presente é uma dádiva, né? É uma dádiva, é o presente. Exatamente, é interessante. Por isso que chama-se presente, deve ter uma relação. O presente, o que nós vivemos nesse processo evolutivo é uma dádiva universal, é um É uma presente. dádiva, exatamente. Interessante essa observação. Vamos lá para as perguntas. O Guazelli, ele coloca o seguinte: a consciência edifica, aparece quando não precisamos fazer esta dúvida? A consciência, veja bem, a consciência, o que nós podemos relacionar com a nossa estado de consciência, o máximo que nós podemos entender é o estado de adepto, né? Acima de adepto, a gente não tem condições de entender, né? Mas sabemos que quando a gente atinge o estado de adeptado, isso é certo, né? Nós não precisamos mais ficar fazendo perguntas. O conhecimento passa a fluir de dentro de nós mesmos. Ou seja, hoje o conhecimento ele parte de dentro de nós, mas nós não entendemos, né? Agora, no estado de adepto, a consciência começa a ler as coisas, perceber as coisas dentro de si mesmo. Ele lê o Deus que existe dentro dele, né? Aí, então, a dúvida desaparece. Tanto que é citado que um adepto ele pode entrar numa caixa e ver toda a história, né? Do presente, do passado. Então, é claro que numa caixa ele está dentro dele mesmo, na verdade, ele está dentro dele mesmo. Agora, é claro que o presente, o passado e o futuro é derivado da nossa terceira dimensão, porque não seria possível a gente viver se não existisse essa noção de presente, passado e futuro. Aí também a questão da polaridade, né? Essa é uma polaridade, né? O passado e o futuro é uma polaridade. E o ponto de equilíbrio é o presente. Agora, quando nós atingimos o estado de adeptado, a gente começa a viver no estado de não polaridade. Na verdade, não é que vivemos exatamente no não polar, mas passamos a viver já num estado a caminho não da inexistência da polaridade, mas a existência da polaridade em equilíbrio. A polaridade em equilíbrio, né? Então, isso é importante. Por exemplo, aqui nós temos no nosso mundo objetivo o bem e o mal, né? Nós chamamos o bem e o mal. A gente tem até dificuldade de entender o que é bem e mal, né? Cada um entende da sua maneira. Se a gente reunir um monte de pessoas, eles vão classificar determinadas coisas como bem e mal de maneira diferente. E nós temos ainda, por mais incrível que pareça, nós ainda temos muita dificuldade de entender o que é bem e mal. Olha que interessante, é a polaridade. Agora, pelo conhecimento dos mandamentos agartinos, né? No 10º mandamento agartino, quem vier para a eubiose vai estudar isso, o 10º mandamento agartino nos diz que a pessoa pode não ter consciência do bem e do mal, mas ela sabe o que é certo e errado. Veja bem,
Todo mundo sabe o que é certo e errado. Todos que têm inteligência sabem o que é certo e o que é errado. Então, agora, ele pode não saber exatamente o que é bem e mal. Isso. Agora, é claro que, à medida que ele vai progredindo, ele vai assumindo uma posição cada vez mais clara com relação a essa polaridade, né? Entendendo melhor. Tanto que Jesus, o Cristo, no fim da sua crucificação, ele dirigiu-se ao Pai, com relação aos seus algozes, né? Ele disse: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Não tinha noção nem de bem nem mal, na verdade. Agora, é claro que é o karma. Aí vem o karma para fazer a cobrança kármica de todos, né? Mas o adepto, ele tem uma noção já inicial da questão desse equilíbrio de bem e mal, né? Tanto que a gente vai no conhecimento da Índia, né? Da Índia antiga, né? A gente vê que o bem e o mal é dito o seguinte, que o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Veja bem, o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Isso é importante, né? Tanto que muitas pessoas, pela lei kármica, fazem o mal, mas ao mesmo tempo ela faz o bem. Olha que interessante. Interessante? Por exemplo, um indivíduo que maltrata um indivíduo, o seu semelhante, ele está fazendo um mal dentro do comportamento dele. Mas pela lei karma, ele está fazendo uma cobrança kármica, então ele está fazendo um bem. Ao mesmo tempo que ele faz um mal, e ele vai responder por esse mal, a lei determina que esse mal seja feito para uma cobrança kármica. Então, o bem e o mal andam sempre juntos. É muito difícil da gente entender isso. É muito difícil. Mas é muito importante esse entendimento para entender a questão da lei do karma e a lei dos causa e efeitos. Muito bom, professor. Eu já sei do que você está dando risada, eu já sei. O professor, o Guazelli coloca o seguinte: o maior estágio vibratório seria o conhecimento do não julgamento? O estágio vibratório é o não julgamento. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, estou falando bastante. O Jesus nos falou: não julgueis, não julguem para não serem julgados. Nós não podemos julgar. É claro que a lei humana precisa existir, a lei que existe para controlar o comportamento humano, né? Então existem os julgamentos. Né? Isso é uma coisa. Agora, a gente não tem capacidade de fazer um julgamento no nível cósmico. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, o maior estágio de vibratório seria o conhecimento do não julgamento. É verdade, o Guazelli tem razão. Isso é um estágio vibratório de mestre. O mestre não julga, porque ele sabe que o julgamento pertence à ação de Deus, do imanifestado, né? Então, porque nós não temos condições de fazer esse julgamento. Nós e ninguém tem. Por mais evoluído que seja, não tem condições de fazer julgamento, né? O julgamento é divino, né? A lei do karma, né? Então, o que o Guazelli falou realmente é importante. Muito bom, professor. Ele coloca aqui, eu não sei o que é que ele quer dizer, João 8.8, acho que versículo 8, 32, está dizendo: foque na verdade agora. Eu acho que isso aí está relacionado, eu não estou com a Bíblia aqui. O Evangelho, né? É do Evangelho. O Evangelho deve estar relacionado com aquilo que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é fundamental, já falamos, né? Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E conhecer essa verdade, que é Deus, a gente se liberta de quê? De nós mesmos. A religião pode falar o seguinte, de maneira superficial, equivocada, né? Que o sujeito vai conhecer Deus e vai se libertar de Satanás. Não é isso, não. Ele vai se libertar de si mesmo, né? Na verdade, o Satanás está dentro de nós. Isso que a religião prega, que o Satanás está fora, isso não existe. O Satanás está dentro de nós mesmos, de cada ser humano. O que é o Satanás? É o nosso comportamento não equilibrado, né? Não condizente com a visão cósmica, né? Então, na verdade, no momento em que o indivíduo conhece a verdade, conhece o Deus que dentro dele existe, ele se liberta de si mesmo. Aí o processo, eu devo dizer que o processo da iniciação é a libertação do quê? De nós mesmos. Isso é muito importante.
Não é libertação de que nós entendemos que seja prejudicial para nós, não, é libertação de nós mesmos. Geralmente o ser humano reclama de muita coisa, né? Ah, estão fazendo mal para mim, porque eu sou vítima disso aqui. Eu devo dizer o seguinte, olha, vamos falar a verdade? Isso aqui é uma coisa absolutamente incompreensível para o ser humano. Eu afirmo o seguinte, baseado no conhecimento iniciático, não existem vítimas no universo. Tudo bem? Olha, vamos refletir bem? Não existem vítimas no universo. Porque se eu imaginasse que existem vítimas, eu diria que Deus é injusto, que Deus deixa a existência de vítimas, então ele estaria fora, não teria controle sobre as coisas. Mas nada acontece fora do controle da divindade. Então, não é vitimismo. A pessoa não é vítima, ela recebe aquela carga kármica da qual ela construiu, aquela carga kármica da lei de causa e efeito que ela própria consumiu. Né? Então, não existe vítima no universo. Agora, por isso que a gente entende que a verdadeira revolução que nós fazemos na sociedade moderna é a transformação de cada ser humano. Não adianta transformar sistemas e ideias fora de nós, não. A transformação da sociedade é a transformação de si mesmo. Por isso que o nosso mestre falava muito sobre a nova civilização e a sinarquia. Né? A nova civilização, que o nosso mestre afirma, que vai começar o ano 3005, sim, aqueles que estiverem participando dessa nova civilização já terão atingido um estado mínimo de entendimento de si mesmo, né? Terá uma liberdade de si mesmo, vendo que ele não é uma vítima, ele é a causa de tudo que ocorre dentro de si mesmo. Né? Ele é a causa, né? Então, pela lei do karma. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. Isso, vamos lá. Tem outra colocação aqui do Guazelli. Podemos ajudar os avataras a eliminar os genocidas e os ladrões? Olha, a questão de genocídio e ladrão é um processo kármico, né? É um processo kármico. Pois eu posso dizer assim, em 3005, no início de 3005, quando a nova civilização estiver existindo, não vai existir mais genocida, nem ladrão, nem violência, não vai existir nada disso. Porque as pessoas que lá estiverem, sob a orientação de Deus, né, dos mestres, eles já terão superado essa questão da criminalidade. Então, a partir do ano 3005, não vai existir mais cadeia, penitenciárias, nem julgamentos de crimes, porque não vai existir. Esse é o futuro da humanidade. A humanidade vai chegar a um momento que não vai se ver mais crimes na humanidade. Por quê? Porque existem punições severas? A gente pode acreditar que punições severas eliminam o crime? Claro que não. Né? Você pode restringir a ação do criminoso, mas ele vai ser sempre um criminoso até que ele consiga superar as suas limitações. Entendeu? Uma punição severa para um criminoso não vai transformar o criminoso num ser elevado, não. A transformação tem que ocorrer dentro dele mesmo. Essa prisão pode, possivelmente, ocasionar nele um choque, ele vai refletir e transformar, vai servir de transformação para a sua personalidade. Né? Mas a mudança efetiva da sociedade para uma nova sociedade será através da transformação interna de cada um rumo a uma nova dimensão. Por isso que agora na internet a gente vê com bastante frequência dizendo que a Terra está passando para a quinta dimensão. E está mesmo, passando para uma quinta dimensão. Uma nova fase de entendimento do comportamento humano. E o nosso mestre, na sua revelação, ele diz que a partir de 3005 vai ter 10 mil anos de um grande progresso no seio da humanidade. 10 mil anos, para depois entrar num novo processo. Esse processo de evolução não para, é infinito. Só Deus sabe onde vai terminar. Né? Muito bom, professor. O Guazelli coloca o seguinte: a maior profecia seria: aqueles que creem em mim jamais morrem? Vamos tentar entender. Aqueles que creem em mim jamais morrem. Vamos analisar essa afirmativa, né? Aquele que chega à conclusão que ele mesmo é Deus, ele identifica-se com a eternidade. Não é isso? Quando o indivíduo, são poucos que atingem esse estágio, a não ser um adepto, quando ele entende, eu sou Deus,
Então, evidentemente, ele vê que ele jamais morrerá, ele é eterno. A religião afirma isso, mas as pessoas não vivenciam isso. A religião mostra isso, né? Que a vida, ninguém morre, né? Ninguém morre. A vida é eterna. Mas a pessoa individualmente não tem essa vivência íntima, né? Agora, quando ele se torna um adepto, aquele que crê em mim, vamos dizer, aquele que vê Deus dentro dele, ele percebe que ele jamais morre, é eterno, né? Então ele faz essa identificação com a divindade de maneira permanente. Muito bom, professor. Aí eu estava, não é que eu estava rindo, eu achei engraçado isso. Carlinhos, gays de Pelotas te amam. Eu prefiro ser amado do que odiado, né, professor? O amor. O amor, amor. For. O Obrigado amor... aí pelo carinho. Eu queria. O Guazelli coloca o seguinte: estou tentando conhecer o tempo, o agora. Esse é o caminho de todos nós, não só do Guazelli, né? Nós também, né? É o caminho de todos nós, né? Nós estamos caminhando para, através dos nossos estudos, né? E cabe a nós acelerar esse estudo, né? Cabe a nós nos dedicarmos para entender isso aí, o aqui e agora, né? Então, isso é muito importante. E agora, uma coisa eu tenho certeza: quando o indivíduo chega a vivenciar a questão do aqui e agora, a vida dele muda. Tem uma transposição de comportamento diferentemente, né? Então, por isso que Jesus o Cristo, não se entendia o comportamento dele por essa falta de entendimento, né? Superdimensional que ele tinha, né? Que ele transmitia para nós. Mas a tendência nossa é, através de cada um, através do seu caminho, chegar a esse entendimento do aqui e agora. E isso é inevitável. Eu digo, esse entendimento de cada um é inevitável. Todos chegarão nesse ponto. É uma lei cósmica. Todos chegarão nesse ponto. Muito bom, professor. Eu também queria mandar um beijo para todos aí de Pelotas, viu? Um beijo e um grande abraço. Beijo para todos. E eu gosto muito da Cássia. A Cássia é lá de Itaparica, professor. Cássia, muito bom. Lá da Bahia. Cássia de Oliveira. Então, ela coloca o seguinte: baseado nesse princípio de que não há vítima, o espírito, quando volta à forma, escolhe quais experiências necessita? Exatamente. Quer dizer, não existem vítimas. O indivíduo vai passar pela experiência kármica que ele próprio gerou nos seus comportamentos, não é verdade? E esse karma não vem para tornar o ser uma vítima, e vem dar oportunidades. O karma, olha, vamos dizer o seguinte, vou falar bem claro o seguinte, isso é um conhecimento fundamental. Deus não julga nem castiga. A religião, às vezes a religião, desde em vários cantos do mundo, diz assim: não, Deus é muito bravo, ele castiga, manda para o inferno. Não, é mentira, isso não existe. Isso não existe. Deus é amor e perdão. Vamos repetir? Conforme Jesus nos ensinou. Deus é amor e perdão. Ele não castiga nem pune ninguém, ele dá oportunidades. Então, o sofrimento que um indivíduo pode ter pelo karma, ele não é uma vítima, ele está tendo oportunidades para repensar, para progredir, para evoluir. É uma chance que ele tem. Por isso que podemos dizer o seguinte: não há vítimas no universo, porque se ele não tiver o karma, ele não vai passar por essa circunstância, né? Mesmo, agora dizer assim, Jesus sofreu tanto, foi crucificado, ele tinha karma? Não tinha karma, não. O karma... Aliás, vamos dizer o seguinte: se Jesus quisesse, ele não seria crucificado. Vamos combinar, vamos entender isso? Uma coisa básica que a religião deve entender. Jesus não foi crucificado porque quiseram crucificar. Ele deixou-se crucificar por determinação do Pai Celestial. Não é verdade? Se ele não quisesse, ele não seria crucificado, porque ele podia desaparecer. Não é verdade? Isso, no Evangelho conta isso, que não sei se, pelo menos uma vez eu li, que ele estava sendo pressionado por uma multidão e, de repente, ele sumiu na multidão, desapareceu. Então, o mestre ele pode desaparecer na multidão e ninguém percebe. Então, Jesus foi crucificado porque ele permitiu, por determinação do seu Pai Celestial, porque era necessário. Jesus, na sua obra, já falamos, né? O professor fala sobre 3005, Jesus estava lançando as bases para a nova civilização. Aliás,
Siddhartha Gautama e Jesus o Cristo lançaram as bases para a nova civilização que vai inevitavelmente começar no ano 3005, conforme nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos ensinou. Inevitavelmente vai começar no ano 3005. Por isso que o nosso canal é Conexão 3005. Fazer uma conexão com 3005. Né? Então, uma vítima. Ninguém é vítima, porque a pessoa apenas recebe o impacto do karma. Na verdade, quem não tem aquele karma não vai receber aquele impacto. Mas o karma não é para castigar. O karma não é um castigo, é um ensinamento, uma oportunidade de evolução. E exatamente ele escolhe. Agora, todos escolhem? Não. Aí não. Quanto mais evoluído é o ser humano, ele vai adquirindo essa capacidade de escolher seus caminhos. Quando a consciência é muito pouco evoluída, o que acontece? Ele reencarna imediatamente. Ele desencarna e imediatamente ele reencarna. Ele não participa dos processos de reencarnação. Quando a sua consciência for muito primitiva. Agora, à medida que ele vai evoluindo, a sua consciência vai ampliando, ele vai assumindo essa participação na escolha do seu karma. Então, o próprio Espiritismo fala isso. Né? Que seres mais evoluídos, né, que adquiriram essa capacidade de escolher, ele escolhe a família, inclusive, antes de reencarnar, ele se aproxima da família, aí os mentores, né, os mestres indicam onde ele vai se reencarnar, ele mostra o pai e a mãe anteriormente, mostra a ligação kármica que ele tem com os pais e a mãe, né? E geralmente o karma, a família é uma ligação kármica, né? O nosso país, por exemplo, todo país tem uma ligação kármica. Ninguém nasce por acaso. Aliás, o professor diz, o acaso não existe. Né? O professor diz, a pessoa nasce no lugar certo, na família certa, no tempo certo, no país certo. Tudo calcula, tudo exatamente pela lei cósmica. E quando ele tem uma determinada evolução, ele pode escolher que ele vai necessitar. Então, através de um contato com os mestres, ele determina aquilo que ele vai passar para a sua própria evolução. Isso é importante. O Espiritismo se fala nisso, viu? O Chico Xavier, em muitos livros, através de seus mentores, né? Os mentores falando através do Chico Xavier, em muitos livros ele explica isso, esses momentos em que a pessoa, junto com os mestres, escolhe a sua própria vivência espiritual na nova reencarnação. Muito bom, professor. Ela está agradecendo. Os comentários do professor são muito objetivos, sintéticos, muito esclarecedor. Gosto muito. Eu também. Eu quero ouvir, Cássia, eu tenho um fundamento que eu sigo mesmo, né? Eu nunca li isso aí em lugar nenhum. Isso veio na minha cabeça. Olha, na nossa cabeça não vem nada. Os mestres que nos ensinam, né? A gente recebe ensinamento dos mestres. Um dos ensinamentos que eu recebi, eu sigo isso e passo para os outros. O importante é entender como as coisas funcionam. Veja, a gente não entende o universo, mas tem que entender como as coisas funcionam. E quando a gente começa a entender como as coisas funcionam, essa relação do não manifestado, o imanifestado com o manifestado, a lei do karma, né? A lei toda a experiência que tem que passar, a lei da evolução. Quando a gente entende esse mecanismo, como as coisas funcionam, a gente se integra mais no conhecimento. A gente fica mais tranquilo, mais calmo, a gente começa a entender. Né? Depois, com o tempo, entendendo como as coisas funcionam de maneira geral, aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai encaixando os conhecimentos dessa estrutura prévia. A gente fica com uma estrutura prévia, depois a gente vai enriquecendo essa estrutura com os conhecimentos que a gente adquire. Então, é isso, é muito bom, minha irmã Cássia. Muito bom. Eu tenho umas perguntas ainda, só vou passar uns recados, mas aí eu volto, gente. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas. A sua matriz fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, o endereço está aí. Faça uma visita no Espaço Shakti Nova Era. Ele fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos o telefone, que pode ser também via WhatsApp. O prefixo é 35, prefixo de São Lourenço, e o número é 997566874. Aí também tem o endereço do Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília,
Departamento da Eubiose de Juiz de Fora, Minas Gerais, e 2 departamentos em São Paulo, o Departamento da Eubiose de Santana e Departamento da Eubiose do Sumaré. Eu queria sempre ressaltar aqui, né, o projeto Iniciação, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40, aqui no YouTube, no canal Conexão 3005, temos o projeto Iniciação, que hoje é o de número 215, com o nosso querido professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas Gilberto Catili e Carlos Nascimento. E temos mais 2 perguntas, deixa eu ver aqui, professor. O Guazelli coloca, Deus tem vários adjetivos, qual seria o maior? Olha, eu acho que é difícil. Deus não tem. Deus é da forma. A gente fala de forma assim. Vamos dizer assim, religiosa, né? Mas o adjetivo maior, como é que eu poderia falar? Bom, são 2 coisas que eu considero nos meus estudos básico para o entendimento de Deus. Primeiro, ele não é uma consciência simplesmente, aqui é o ser e o não ser. A gente não entende o que seja isso, o ser e o não ser. Agora, fundamentalmente, para o nosso entendimento no nível humano, a gente tem que falar o seguinte, o fundamental, Deus é amor e perdão. Eu acho que é a primeira coisa que tem que falar isso. Deus é amor e perdão. Então, a gente tem que perdoar sempre. Nós temos uma dificuldade muito grande de realizar isso, né? Mas, veja bem, eu falei no início que Deus não se divide, né? Quando eu olho para um semelhante meu, eu não estou olhando para um semelhante, estou vendo a mim mesmo. Porque o Deus que existe no meu irmão existe em mim mesmo, é o mesmo Deus. Deus está ali, a potência está dentro de nós. A tal ponto, veja bem, a tal ponto, olha só que interessante, se eu odeio um semelhante, eu estou odiando a mim mesmo. Olha só, porque o semelhante sou eu mesmo. Por isso que Jesus falou, amai ao próximo como a ti mesmo. Amai o próximo como a ti mesmo, porque o próximo é você mesmo. Esse é que é o fundamento. O próximo somos nós mesmos. Agora, se eu odiar um próximo, eu estou odiando a mim mesmo. Eu estou me destruindo. Por isso que o ódio, ele destrói. Destrói a quem? A quem odeia. Vamos dizer, basicamente, o ódio destrói aquele que odeia. Porque quando ele odeia o próximo, ele está odiando a si mesmo. E o amor constrói nele, porque quando ele ama o próximo, ele está construindo a sua identidade através do amor. O amor faz bem para ele mesmo, né? Faz bem para ele. Então, por isso que Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Muito bom, professor. O Quirilius, ele coloca o seguinte, a redenção virá para todos, porque todos são um só? A redenção é inevitável. A redenção é inevitável, porque todos chegarão lá. Todos chegarão à casa do Pai. Jesus fala, todos chegarão, pelo entendimento de Jesus, nós sabemos que todos chegarão à casa do Pai. Não há... É claro que uns podem demorar mais, outros menos, cada um tem um caminho diferente. Isso é importante, olha. Cada ser humano tem um caminho diferente. Não há 2 caminhos iguais. Bilhões, ou sei lá, inumeráveis consciências, cada consciência é uma experiência única no universo. Isso, tanto que teve um autor aí que ele falou, né? Eu me esqueci o nome do autor agora. Ele falou assim que o ser humano é uma obra-prima do universo. Não existe um ser humano igual ao outro. Todos são diferentes. E também no caminhar também. Agora, no caminhar cósmico, né, existe com a ascensão um compartilhamento. Isso. Além das experiências que cada um tem, existe as consciências vão se aproximando e vão compartilhando as vivências. Vão retornando à unidade, né? À unicidade e há um compartilhamento. Isso. Então, a gente aprende com o nosso conhecimento e aprendemos também com o conhecimento do nosso próximo, através do compartilhamento. Né? Agora, então, por exemplo, o sábio aprende muito com o ignorante. Olha só que interessante. Diz assim, o sábio não aprende nada com o ignorante, porque o ignorante não tem nada que ensinar. Não. O sábio olha para o ignorante e aprende com ele, porque o que ele aprende? Ele sabe o que não fazer, não é verdade? Quando a gente olha para o indivíduo que está fazendo coisa errada, isso é benéfico para mim, para nós, porque nós entendemos o que não fazer. Então, a ignorância nos ensina também
nos serve de ensino, né, para a nossa evolução espiritual. Muito Mas bom. todos chegarão lá, todos chegarão à casa do Pai. Muito bom, professor. E para fechar, né, o pessoal está agradecendo, e para fechar, a gente fecha com a Vera Lúcia. Professor, posso considerar que os avataras, como Cristo e Buda, não tinham karma a ser cumprido? Vamos fazer agora, esse aí é um assunto que precisamos conversar. Vamos falar de Cristo. Vamos fazer uma diferenciação? A gente fala de Cristo como se fosse Jesus Cristo. Não, existe Jesus e Cristo. Jesus chamava-se Yoshua Ben Pandira. Ele era um veículo, ele tinha karma. O professor Henrique de Souza nos falou que ele tinha um karma. E ele respondeu por um karma. Eu não estou falando do Cristo, estou falando de Yoshua Ben Pandira. E através de Yoshua Ben Pandira manifestou-se o Cristo cósmico. Ele serviu de veículo. Então, Jesus não é um avatar, como se diz. Ele não é um avatar. Ele serviu de veículo para a avatara, a descida da lei, que foi o Cristo cósmico. Mas o Jesus tinha um karma. Ele tinha. Isso não sei o que eu falo. O professor fala que ele tinha outras encarnações. Yoshua Ben Pandira, o homem, Yoshua Ben Pandira, né? Aliás, Yoshua Ben Pandira, o que quer dizer Yoshua Ben Pandira? Yoshua, não, Jesus. Ben é filho de, né? Pandira, homem, lá na língua dele, na língua lá da antiga, né? Yoshua, Jesus, filho do homem, é verdade? Então, ele era descendente da casa de Davi. Ele tinha um karma a responder. O homem, Jesus, a consciência, Jesus, né? Agora, ele tinha uma elevada percepção das coisas, de tal forma que ele foi veículo do Cristo. E ele evoluiu com isso, né? Ele evoluiu com isso, né? O Siddhartha Gautama também. Ele veio da Lua. Ele veio da Lua já com uma evolução bastante acentuada, né? E aqui no mundo ele fez a sua iniciação, a sua iluminação. Ele veio da Lua, como tudo veio da Lua, mas ele não era um iluminado, ele foi iluminado na Terra. E, evidentemente, ele teve que vencer obstáculos. O Yoshua teve que vencer obstáculos para atingir a sua iluminação. A iluminação não vem assim de graça, né? A pessoa tem que se esforçar e vencer obstáculos para atingir a sua iniciação. Então, não devemos falar isso. Agora, vamos considerar Cristo, Yoshua Ben Pandira, o homem. E Buda é o Siddhartha. O Siddhartha, Buda, é aquele que teve uma vida humana. Ele tinha o seu karma, tinha o seu processo evolutivo e conseguiu fazer tudo plenamente, né? Então, nós temos que olhar para Jesus e para Buda, né? E repetir o que eles fizeram. Fizeram certo, né? Exatamente certo, né? Tanto que o próprio Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, né? 40 dias no deserto, né? E ele voltou diferente lá. E na religião é dito que, e no Evangelho, né, que ele enfrentou o Satanás. Ele enfrentou o Satanás. Não é bem assim, não é bem assim. No deserto, ele não venceu o Satanás, ele venceu a si mesmo. Viu? Ele voltou do deserto, e nisso do Evangelho consta, ele voltou iluminado. Para quem tinha capacidade de ter a percepção extrafísica, né? Ele voltou com uma luz ao redor dele, do deserto, porque ele venceu a si mesmo. Ele foi tentado. Tentado por Satanás? Não, tentado pela sua própria condição humana. E ele venceu tudo isso, né? Então, aliás, Jesus, olha, tem uma passagem no Evangelho, para sintetizar tudo isso, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Está numa parte do Evangelho, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, podemos ter aflições, mas podemos vencer tudo isso através do conhecimento iniciático, da transformação interna. Muito bom, professor. Então, a gente fecha hoje o programa com chave de ouro, atrasamos um pouco, eu quero pedir desculpa para todo mundo, mas eu sei que o pessoal está agradecendo, como sempre agradeço, a Cássia também agradecendo. Muito obrigado, Cássia. A nossa querida Vanilda também agradecendo, obrigado. E a Vera também, agradecendo o professor. E
E é isso, o importante é a gente transmutar, né, conhecimento e prestigiar o programa do professor, que fica gravado, o programa 215, projeto de iniciação. Eu peço que compartilhem esses vídeos, né, com os amigos, tudo. Isso, comente, compartilhe, né? Não só com amigos, para inimigos também, viu? Inimigos também. Compartilhe com amigos e inimigos, né? Porque são todos irmãos, né? Os nossos amigos e inimigos são todos irmãos. A gente considera amigos e inimigos, mas são todos irmãos. E, mais uma vez, fica gravado, quem puder, assiste aí durante a semana. E eu quero agradecer, primeiramente, ao professor Walter Teixeira de Andrade, pelo conhecimento que ele trouxe, agradecer a todos aqui que participaram do programa e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até o nosso próximo encontro sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Descansem. Um ótimo domingo a todos. No próximo final de semana estaremos de volta. E amanhã é isso. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu caro Nascimento. Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.